Olá, Deu tudo certo. Oi, Fábio, linda. tudo bem, querida? Tudo bem, tudo bem. Que bom que deu tudo certo. Tu tá bem? Tudo bem, tudo bem. E vocês? Tudo tranquilo. Saudades. Ah, é verdade, né? Saudade de uma vida mais regrada, de uma vida mais normal. Saudade das pessoas, Sim, sim. de beijo, de abraço, Sim, do contato presencial, né? de transbordar vida. Isso, isso. A Bernadette entrou agora. A gente pode começar assim, 7h07 a gente já começa aí Tá, com conteúdo para as pessoas irem entrando, a gente podendo estar conversando. A perfeito. Bernadette entrou agora, a mãe do Gabriel. Sim, querida, que saudade dela também. Está trabalhando, Fábio, no hospital, está correndo bastante lá? Estou mais no consultório do que no hospital, né? Porque as questões eletivas também reduziram bastante. Né? Então, na Uhum. verdade, muito mais as questões relacionadas ao consultório, bastante online, mais do que presencial. Né? Acho que isso ajuda Sim, bastante as pessoas de uma forma geral. Deixa eu ver aqui. sim, sim. Iluminando fica um pouco melhor, estava me achando tão escura. Ou agora vira um fantasma. Não, tu quer que eu diminua a minha luz? Não, não, eu posso organizar aqui a minha, bem tranquila. Mas tá, dá para te ver bem. Tá? Bernadette, tá vendo bem? A Bernadette é o nosso termômetro. Ai, ótimo, querida. Sinaliza para nós, B, se tá bom o som, se tá bom a, a luz para Fábio, para mim. Olha, eu só tô vendo gente que eu amo entrando aqui. A Lívia agora, uma pessoa que também é muito especial na minha vida. E é Ai, que uma amor. honra estar podendo discutir e participar isso com ela. Ela sabe que ela é especial. Ai, que Débora amor. também. Ai, muito, muito, muito legal isso. Olha, Ai, que bastante bom. especial. Fico muito lisonjeada com isso. Que legal. Dani, Que amor, pá. saudades. Ai, que legal isso. É diferente, né, Fábio? É muito diferente, é muito diferente. Olha que amor. Fábio, antes da gente começar o conteúdo, vamos fazer um print. Faz um sorriso aí. Como tu quiser, séria, sorrindo. Olha eu mandando, sorrindo. Deu, amor. Joia. Que Amor. bom. Fábio, essa questão das lives, elas têm ficado, assim, não comum, mas, assim, no fato de se aproxima, né? Como se fosse um atendimento. Sim, é Ó, a verdade. melhor doutora. Querida. Dani também é muito especial, muito especial. Que amor, Fábio. Estou vendo assim, pessoas amigas entrando. Fernando, querido, também ele faz. O Fernando é uma pessoa que faz parte dos nossos momentos gostosos aqui de casa. Ai, que amor. Sim, também está aqui prestigiando. Obrigada, Fernando. E o legal disso tudo é que essas mulheres que acabaram de entrar aqui, assim como tu, Mari, são pessoas que me ensinam a ser um ser melhor. Tu não faz ideia da força dessas mães, de todas as adversidades que elas passam, daquelas que eu sei, porque tantas adversidades eu jamais ficarei sabendo, que às vezes elas não cabem numa consulta, né? E é realmente assim um privilégio estar podendo entrar na casa delas para poder conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão bacana, né? Sim, sim. Ah, primeiro, Fábio, assim, a gente já vai dando início, as pessoas elas vão entrando e a gente vai conversando, e aí depois na retomada das perguntas, a gente consegue alinhar e contemplar, e sempre quando tu quiseres, tu que vai coordenar a live, sempre quando quiseres interagir com as pessoas que estão entrando, tu fica bem à vontade.
Perfeito. A intenção dessa live não é fazer palestra, e sim a gente poder transbordar e dar o nosso melhor, né, que nós temos no coração, porque tu foi convidada não por uma questão médica, mas uma questão de pessoa. Médica vem depois, né? É aquela capa de super-herói que a gente tem, que tu tens, eu não tenho essa pretensão, mas nós colocamos o que é a mais? O nosso coração. Nós só falamos aquilo que tem dentro do coração. Então, eu sei que tu transborda na vida das pessoas. Eu fiz um cálculo ontem, Fábio. Mais de 15 anos nós nos conhecemos. Sim. E nos conhecemos numa situação, numa salinha, num atendimento de uma profissional, eu como psicopedagoga, tu como neurologista, há bastante tempo. E essa nossa amizade vem disso. Vem disso tudo. Então, eu queria agradecer em público a tua presença aqui, agradecer as pessoas que estão disponibilizando o seu tempo tão precioso para estar aqui conosco, nesse momento agora. Então, a Fábio, além de ser uma profissional exemplar, ela é uma pessoa que brilha e irradia vida e transborda, sim, por onde ela passa. Então, eu não tenho como dizer outra coisa. Hoje eu convidei a Fábio, a Fábio que mora no meu coração, com certeza. E eu acho que o convite veio por essa mesma via, né, Fábio? Ai, muito obrigada. Mari, realmente assim, eu acho que as palavras não teriam a dimensão dos nossos sentimentos, né? Eu sempre falo que, além dessas mães maravilhosas que seguem entrando, de colegas, né? Isso fez com que ao longo desse tempo de jornada, né? Eu tivesse um crescimento pessoal muito grande. E isso não está ligado realmente ao meu CRM, né? Eu acho que a vida médica me fez o grande favor e foi sim uma ferramenta para que eu pudesse alcançar tantas famílias. Tem tantas coisas que a gente não entende a dimensão. Por exemplo, quando a gente não consegue dentro da nossa vida atribulada, porque sim, né? Nós somos pessoas como todas as outras, né? A gente tem as nossas necessidades de vida, de profissionais, a questão pessoal também, que a nossa família também merece um espaço bem grande na nossa vida. E que às vezes a gente se depara com situações tipo assim, puxa, eu deixei de responder uma mensagem. E as mães que estão aqui sabem que às vezes eu digo, me perdoa, eu não consegui alcançar tudo. Né? Então, como a gente vai aprendendo a ser resiliente, mas como aquilo era importante para aquela outra pessoa. Então, a gente transborda a vida sempre que a gente se importa com o outro. Né? E que bom que nas nossas jornadas a gente vai aprendendo isso. Que são com coisas Sim. muito simples, a tranquilidade, né, das pessoas normais. A gente não precisa ser algo extraordinário para poder doar e transbordar para os outros. Sim, sim. É muito isso, Fábio. E a nossa conversa, ela vai transitar por esse viés, assim, dessa que a gente não pode pensar totalmente que é uma doação, mas aquilo que tu falou, eu tenho falado desde o primeiro dia. Importa o que a gente tem que se interessar para aquilo que importa para o outro. Muitas vezes, agora tu citou a mensagem, é uma simples mensagem, é um simples oi, um olhar, a pessoa que está próxima. Isso faz uma diferença e tanto. E por isso que tu estás aqui hoje, para poder falar um pouquinho da tua escolha, porque a escolha ela veio por intermédio não só do profissionalismo, mas um toque no coração. Porque todos nós temos o propósito, e o fato de transbordar na vida do outro, cada vez mais, ano após ano, nós vamos descobrindo o nosso propósito na Terra. Porque senão não faria sentido, né? Nós agregar pessoas, estar próximas às pessoas, a crianças, a famílias.
que muitas vezes, Fábio, chegam até a ti buscando uma solução, sempre com um problema, mas esse problema chega pertinho de ti e tu acaba transformando ele num oceano de possibilidades maravilhosas. É como se tu entrasse no bote com aquela família. Eu estou fazendo uma analogia, mas para te poder se colocar e ter a maior flexibilidade para te falar o que tu quiser, colocasse no bote junto com aquela família e dizer assim, nós vamos remar juntos. Tudo que acontecer nesse mar, vai ter vento, tempestade, turbulência, tudo que pode acontecer num oceano, mas nós estamos juntos. Então, é por essa linha que eu quero que tu fale, assim, sobre as tuas escolhas e como tu acabou encontrando o teu propósito de vida nesse sentido. Fica à vontade, Fábio. Então, assim, eu acho que muitas dessas pessoas que estão aqui hoje, talvez elas estivessem buscando aqui o meu olhar mais médico para saber o que eu queria falar hoje, né? É que muitas mães, muitas parceiras de jornada, né? E toda essa escolha, na verdade, ela foi desde muito pequena. Eu falava muito para minha mãe que eu queria ser médica e professora. Então, que na minha cabeça isso tinha que andar junto. E talvez isso tenha me dado um olhar dessa questão da proximidade. Na minha família, eu tenho exemplos assim de pais maravilhosos. Hoje eu consigo entender ainda mais a dimensão de tudo que eles puderam me dar como pai e mãe. Meu pai, o seu Itacir, é um representante comercial. E a minha mãe, a dona Marilene, é a pessoa do lar convicta. A minha mãe criou 4 filhos, dentro de tudo que ela sabia, mas acho dos mais corretos valores que ela poderia nos passar. E o pai e a mãe sempre me falaram muito sobre o que seria ser um bom profissional e os valores de um adulto. Então, embasados em fé, a gente não está falando de religiosidade, mas falar em fé, em valores e na preocupação com o outro. Sim. E assim, o meu caminho se fez e foi para a medicina, apesar de não ter nenhum médico na família. E eu fui entendendo que isso sim era realmente o meu propósito. E hoje eu vejo a felicidade que é ter um sonho aliado a um propósito de vida. Isso faz com que todos esses momentos difíceis que a gente passe, eles sejam amenizados pela sensação da gente estar fazendo o nosso melhor e estar ajudando tudo que está no nosso alcance. Sim. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem alguns... queria dar um beijo aqui na Pri, que está aqui também. A Pri é uma outra mulher que tem uma força incrível. E que ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a dar uma dimensão maior para aquilo que realmente acaba valendo mais a pena para a nossa vida. E a gente só vai fazendo essas escolhas à medida que a gente amadurece. Sim, sim. E por isso que eu falo tanto dessas pessoas maravilhosas que estão aqui nos escutando, porque se eu pudesse traçar uma linha do tempo em olhar para essas mães quando eu as vi numa primeira consulta, não importa se numa sala do consultório, se dentro de uma UTI, eu vejo mães que viraram leoas ao longo da vida, que se apropriaram dos tratamentos dos seus filhos, que se embasam em leis, que são batalhadoras, que transbordam vida e que ajudam quem está ao redor transbordar também. Aqui nesse momento está conosco pessoas que estão participando de ONGs, que fazem lives ajudando outras pessoas. Tem pessoas que fazem do seu meio, mesmo que ele seja pequenininho, um ambiente que seja repleto de paz, de amor,
de carinho. E às vezes elas estão passando por um momento tão difícil. Acabou de entrar agora a Mel, que é um desses exemplos. A Mel é uma dessas mães lutadoras que tem uma filha que passa muito tempo internada. E um pouquinho antes da pandemia, ela me disse que iria transbordar vida. E aí ela veio me contar que no meio disso tudo, ela conseguiu ter força para ser mãe de novo. Mel, então queria te dizer o quanto tu é especial por isso, o quanto é legal que tu nos ensina. Essas colegas que entram aqui, já vi várias pessoas que eu amo trabalhar e que muitas delas, Mari, eu demorei muito tempo para conhecer qual era o rosto delas. Eu trabalhava com o afeto e com a dedicação delas durante muito tempo. E elas foram mostrando o quanto é importante esse papel da interdisciplinaridade, de olharmos o todo e de nos envolvermos em todos esses aspectos. Tiago, querido, meu colega psiquiatra da infância e adolescência, também está aqui com a gente. Tiago nos ensina muito, o Tiago já está nessa vida de lives há muito mais tempo, com muita propriedade. Tiago, hoje a gente não está fazendo uma conversa médica, mas a gente está fazendo uma conversa de amigas falando sobre a vida. Que bom que tu está aqui conosco também. E a gente foi aprendendo juntas, né, Mari? Assim como aconteceu com a gente, e a gente pôde, então, fazer uma história um pouquinho diferente. E eu acho que uma das marcas registradas do nosso trabalho é exatamente isso, o olhar mais do todo, poder olhar para a família, poder olhar as necessidades dessas crianças que passam por nós, até porque a gente tem um papel muito importante. Essas crianças crescem e elas precisam estar inseridas na sociedade. Essa sociedade, seja o nome que a gente vai dar, inseridas nesse pequeno núcleo que representa a família, fazer o pertencimento da escola, ou estar presente em qualquer outra situação da sociedade. Né? Essa é a nossa grande preocupação. Né? Então, hoje em dia, com essas pessoas tão guerreiras que eu vejo aqui, e esses colegas que têm essa preocupação, eu acho que isso é algo que a gente poderia conversar um pouco mais e seguir nessa conversa, né? Porque plenamente está alinhado com esse propósito de falar sobre transbordar vida. Lucas, querido, olha que amor, olha essa mensagem. O Lucas cuida muito de mim. Ele tem uma alma fantástica e as melhores mãos do mundo, querido. Obrigada, Lucas, por estar aqui. Fábio, que bom poder estar contigo nesse momento, porque as nossas escolhas e a tua escolha por ser médica, ela passa pela via do olhar e não do ouvir, que nem, como tu sabe muito bem, da questão da função do ouvido. O escutar é uma função do cérebro, eu comentava ontem isso. E quando tu escuta essas famílias que te buscam como a primeira referência médica para desabafar e colocar o que estão percebendo dos seus filhos, para aí sim tu chegar e dizer assim, vamos por essa linha, como muitas vezes a gente escuta, né? Vamos limpar o terreno para ver o que a gente vai fazer primeiro. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, desse primeiro momento da chegada, como tem muitos aqui chegando, que tu não entra pela via da saúde, mas sim pela via da escuta, e muitas vezes nesse primeiro contato, segundo ou terceiro, nada da saúde vai entrar nesse momento. Vai entrar, sim, a tua sensibilidade como Fábio, pessoa, que vai olhar e vai transmitir algo que tu transmite sempre quando a gente conversa contigo, para quem te conhece. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso,
desse primeiro contato com as pessoas, que nesse primeiro momento até pode parecer que o outro já está transbordando na tua vida, mas o fato de tu escutares eles, quem está transbordando é a via de mão dupla. Quero te deixar bem confortável para te poder falar sobre isso. Mari, então, o que representa, né, a chegada de uma família, porque não é de uma criança, né, mas a chegada de uma família a um médico que fala sobre neurodesenvolvimento. Quando eu recebo essas famílias, na medida do possível, eu tento lembrar de todos esses princípios que a minha família sempre me ensinou. A minha irmã também está aqui me assistindo. Um grande beijo, Fer, eu também te amo. E esses são os valores que a gente tem que poder passar para eles, né? Que essa família se sinta acolhida. Às vezes a gente tem uma situação que está tão difícil para que esses pais cheguem até a gente. Podem ser pais que estejam separados, eles estejam no meio de um litígio difícil, uma situação de doença grave, né? E tudo isso nós temos que acolher e também mantermos a imparcialidade. Que a gente possa olhar também para a criança, mas termos um olhar atento sobre tudo que está se passando. E não necessariamente termos o papel de que num primeiro encontro a gente tenha que acolher tudo. Então, acho que mais do que nunca, quando a gente fala do neurodesenvolvimento, que é o que acaba chegando mais para mim, a gente tem pais que já passaram, talvez, por múltiplas experiências de busca. Nem estou falando de busca de profissionais, mas de começar a interpretar os sintomas que observam nos seus filhos, tentar rotular. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande com internet ou com tantos outros meios, né? Grupos de pais, busca no Google. E a gente não pode esquecer que cada indivíduo tem as suas particularidades. Então, o que serve para um não serve para todos. Nós não temos modelos de acolhimento, tampouco modelos de terapias, modelos de investigação, modelos de abordagem que sejam utilizáveis a todos. Então, nessa caminhada, a gente vai aprendendo que a gente precisa fazer esse olhar e também ter a sensibilidade de observar tudo aquilo que aquela família quer nos passar, inclusive sobre crenças de funcionamento. É normal que cheguem crianças com dificuldades de controle de impulsos, por exemplo, e o casal acaba se culpabilizando. Ah, mas fulano é mais rígido, fulano nem tanto, né? Ou falar das situações que são contexto dependentes. Então, acho que isso é super importante que a gente consiga acolher. E isso não é diferente do que acontece, né, Mari, lá na escola. Muitas vezes a escola, e foi assim que eu também aprendi contigo, é o primeiro lugar aonde a gente vai poder sinalizar isso. Que sai desse contexto familiar e transborda no coletivo e quando a gente tem uma demanda maior. Então, não só uma demanda cognitiva maior, mas também uma demanda social infinitamente maior do que representa a nossa família e esse eixo familiar. Né? Esse núcleo acaba se expandindo muito. Né? E todos querem pertencer a esse grupo. Então, muitas vezes, a escola também tem que fazer esse papel, que é muito semelhante ao que a gente faz no consultório. Né? De escolher, de entender todas essas nuances e ver o que essa família é capaz de tolerar naquele momento. E é por isso que a gente tem a Grazi maravilhosa é tu, olha só que querida, né? Por isso que a gente tem esses companheiros de jornada que tornam tudo isso mais leve e que a gente pode contribuir um pouco mais e cada um vai poder ajudar nessa equipe do que tem de melhor.
né? Eu acho que é assim, quando a gente pensa em acolhida, é que a gente acaba realmente pensando no quanto nós somos assertivos quando a gente aprende a trabalhar em grupo, né? Falar que Sim, nós somos sociais por natureza parece piegas, mas é verdade. sim, No momento em que nós nos reunimos para pensarmos juntos, pensar estratégias, diminuir comportamentos, tudo isso faz com que essas famílias tenham uma funcionalidade maior e se sintam acolhidas e consigam realmente conduzir o que precisa ser feito. sim. Chegaste num ponto que eu gosto muito da tua fala e eu aprendo muito contigo. Eu acredito que todas as pessoas estão aqui tendo uma aula de vida, tá? E aproveitando o máximo as questões profissionais que transborda também na tua vida, tá? Não tem como deslocar. O transbordo, ele é geral. A questão da funcionalidade. Quando os pais, eles buscam, né, o consultório, a neurologista, a Fabiana, hoje eu vejo muitas vezes que eles não buscam a neurologista, que eles buscam a Fábia, como carinhosamente todos te chamam, por não é um apelido, é uma marca registrada, a Fábia, carinhosamente, as pessoas te chamam assim. Então, conversando com a Fábia, ela não coloca em primeiro lugar diagnóstico nenhum. A Fábia, que está aqui conosco, ela pensa no funcionamento do sujeito. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho nesse funcionamento, tu que tem uma experiência vasta sobre a questão do comportamento humano, da questão do autismo, que é um transtorno de desenvolvimento, mas antes mesmo de tu falares sobre o transtorno de desenvolvimento, tu fala da criança, do sujeito com a sua subjetividade, olhando para as suas potencialidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância desse olhar mais funcional que tu trouxeste agora, do que propriamente um diagnóstico que muitas vezes a escola pode procurar, a família que está no seu direito de procurar também, mas eu sei que tu vai para uma outra linha de pensamento. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Não deixando de lado o diagnóstico e a importância. Sim. Então, depois desse primeiro contato, né, é muito comum que a gente tenha que se deparar com esse rótulo que se chama diagnóstico. E a gente vai aprendendo que a funcionalidade é o que nos confere as bases maiores para a gente pensar nesse diagnóstico e também nas intervenções. Há muito tempo a gente já tenta pensar as patologias do neurodesenvolvimento como um contínuo. Sinais e sintomas que a gente vai observando ao longo do tempo e que podem ir ficando mais claros à medida que as demandas aumentam. Vou usar um exemplo muito comum no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. É uma patologia que não escolhe meses do ano para acontecer, mas o impacto maior é durante o ano letivo. Essas crianças seguem tendo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nas férias, no sábado, no domingo, no feriado. Só que a sintomatologia faz com que fique mais disfuncional frente a tantas demandas que são exigidas no período escolar. Então, as outras patologias do neurodesenvolvimento também funcionam da mesma forma. Quando a gente tem transtorno do espectro do autismo leve, por exemplo, os sintomas podem ficar pouco perceptíveis ou imperceptíveis até que a gente tenha uma clara demanda e essa criança comece realmente a demonstrar todas as dificuldades. Lembrando que quando a gente está falando das sutilezas, a gente está pensando sempre nos mesmos critérios, por exemplo, do autismo, né? A falha comunicativa e os padrões mais repetitivos de comportamento. Só que isso pode ser extremamente
sutil até uma apresentação mais severa, que claramente a gente consegue fazer um diagnóstico. Sim. Quando a gente fala nas dificuldades e nos transtornos de aprendizagem, por exemplo, a gente também está falando de um padrão mais heterogêneo, aonde é extremamente importante a gente avaliar a funcionalidade, certo? Sim. Eu tenho que avaliar como é que é a leitura, como é que é a escrita, que parâmetros eu tenho para dizer se o desenvolvimento está adequado? Sempre é a funcionalidade. E nos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos que pensar naqueles 4 grandes marcos do desenvolvimento. A comunicação, né, ou a interação, a motricidade fina, a motricidade ampla e a linguagem. Quando a gente se preocupar com isso, a gente sempre vai ter parâmetros muito fidedignos. A inteligência da mesma forma. Quando a gente fala em potencial cognitivo global, a gente tem que pensar na funcionalidade. Provavelmente muitos de nós não sabemos o nosso QI hoje, o nosso potencial cognitivo. O que importa para nós? Funcionalidade. Se eu tenho ferramentas que eu possa utilizar em vários contextos da minha vida. Um exemplo disso é quando os nossos pais nos ensinam a atravessar a rua, por exemplo. Quando a gente aprende a atravessar a rua, a gente vai pela rua que nós conhecemos, talvez a da nossa casa. Com o passar do tempo, nós vamos atravessando todas as ruas que nós formos convidados a atravessar, aqui ou em qualquer lugar do mundo. O construto, a base é a mesma, mas a gente tem que observar o uso funcional. Então, nas patologias do neurodesenvolvimento, é isso que a gente tem que observar. E isso vai nos dar o bom senso de saber aonde a gente tem que intervir. Porque quando a gente fala na singularidade dessas apresentações, isso é muito verdadeiro. Porque cada família vai receber esse diagnóstico, vai entender esse funcionamento de uma forma diferente. Se eu tiver uma criança com transtornos de aprendizagem e ela estuda numa escola que é mais conteudista, que tem um volume grande de atividades, ela vai ter um impacto muito maior do que uma mesma criança que tenha condições muito semelhantes e que estude numa escola em que as necessidades cognitivas sejam menores, que ela tenha menores desafios. Então, sim, observar esse padrão heterogêneo, o padrão contexto dependente, né? A gente vê assim que muitos pais, por exemplo, falam, mas para jogar videogame ele é ótimo. Sim, a gente tem que olhar o todo. Ou seja, quando eu tenho uma cognição preservada e eu tenho um maior desejo para poder fazer uma determinada atividade, eu me monitoro muito mais e eu ganho qualidade. Sim. Então, a funcionalidade é algo que é importante para todos os contextos, né? Dentro do neurodesenvolvimento, principalmente. Sim, sim. Essa questão, assim, dessa funcionalidade, e não é uma coisa muito fácil, tem um caminhar de estudo, e até na linha do pensamento mesmo, de fazer as pessoas entenderem a importância de uma boa base primordial nas questões mais primárias, como tu falaste agora, do desenvolvimento. Eu costumo dizer muito, Fábio, para nós trabalharmos com crianças, juventudes, nós temos que entender como isso acontece a partir do desenvolvimento. E não precisa ser médico para a gente estar com um olhar sobre esse desenvolvimento. Porque aí tu consegue conquistar e vibrar com pequenas conquistas daquele sujeito, né? Naquela linha mesmo da questão da linguagem, da motricidade fina, ampla, enfim, da questão da imaginação social, da interação social, né? Nós estamos interagindo agora de uma forma. Tem pessoas que elas não conseguem interagir dessa forma, mas elas podem sim se desenvolver aos poucos e tá, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim desse teu olhar quanto à escola que tu trouxe agora, no aspecto multidisciplinar, porque
é importante colocar como um profissional de referência, e eu considero, sim, o médico neurologista como um profissional de referência, para colocar todos os outros profissionais a par, mas para fazer essa troca que tu acha tão importante, eu considero super válido. Porque eu quero deixar claro aqui que a FAB conhece pedagogicamente as situações da escola. Então, quando se fala em currículo também, né, Fábio? Se fala nesse currículo que é um transbordo para todos, não é um currículo de conteúdo, é um currículo sensível através até das inteligências emocionais, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse aspecto, porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, o médico, o supervisor, o orientador, quem é que vai estar do meu lado nesse momento? E não tem lado, né, Fábio? Não tem lado. Nós estamos horizontal, todos de mão dadas. Senão nós estaríamos fazendo império, um em cima do outro. E nós não queremos isso, porque aí alguém teria que estar no topo, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa unidade que as escolas regulares necessitam para fazer acontecer a proposta inclusiva. Mari, isso como é delicado, né? E eu acho que essa reflexão, ela é extremamente importante, principalmente em tempos de pandemia. Nós todos, como profissionais ou como pais, estamos nos questionando o que será das crianças no próximo ano letivo, tendo em vista o que vai decorrer deste, as lacunas pedagógicas. Sim. E a falha que se teve em poder realmente fazer algo inclusivo e individualizado ao longo desse tempo. Sim. Né? Como é que ficaram os casos de inclusão durante esse tempo? Né? A gente já sabe que a aula presencial, a frequência na sala de recursos, ela ficou muito prejudicada pelo atendimento online ou por algumas tarefas que foram encaminhadas para casa. A gente já sabe disso e a gente tem pais sobrecarregados. Enfim, eu acho que cabem muitas reflexões sobre funcionalidade, heterogeneidade e, acima de tudo, sobre o verdadeiro papel da inclusão. Né? Incluir significa pertencimento. Né? A Lubride, minha querida amiga, ela sempre fala muito nisso, né? Eu acho que estar incluso é pertencer àquele grupo. Então, a gente já tem um suporte jurídico muito grande e que não é atual, né? A gente tem já de longa data, isso não é nenhuma novidade, né? Regimentos que já foram, inclusive, modificados ao longo do tempo, falando da educação especial. Mais recentemente, a Lei Berenice Piana, né, nos ajuda com a lei que ampara as pessoas com transtorno do espectro do autismo. A gente também tem a Lei da Inclusão, né, Lei 13.146, que eu acho que ajudou a nortear muitos aspectos. Isso também legitima até a rede de apoio, né, de atendimento e formação de professores. A Danusa, querida, com muito orgulho, minha aluna de TCC nota 10, está aqui e está nos lembrando do quanto aconteceu essa descontinuidade também de atendimentos que eram essenciais para essas crianças. Sim. Então, o que a gente tem que repensar nesse momento? Muitos pais conversaram comigo sobre a continuidade da matrícula, inclusive, ao longo desse ano. E muito a gente teve que discutir, e boa parte desses pais estavam dotados de uma razão absurda frente às colocações deles. E acho que todos nós tivemos que nos deparar com isso. E talvez muito mais as meninas que estão aqui, que são da área da pedagogia, tiveram que segurar muito mais isso do que o médico. Né? A nós, muitas vezes, cabia só fazer o laudo legitimando isso tudo, mas foi realmente um período muito difícil. Eu acho que no começo da pandemia, todos nós tínhamos a esperança
de que seria algo muito mais limitado do que tudo que está acontecendo até agora. E agora a gente se depara com esse momento que a gente já não sabe se a gente realmente deseja que os nossos filhos voltem ou não para a escola. Nesse momento, inclusive, a gente está tendo uma live exatamente falando sobre isso, né, Mari? A Rochelle está falando exatamente sobre a defesa de voltar ou não para a escola. Quando a gente pensa na questão de saúde, nós temos uma questão muito específica, de todos nós temos as nossas opiniões, né? Mas quando se fala em educação, em continuidade do ganho pedagógico, do estímulo cognitivo, claro que todos nós estamos realmente muito preocupados e a gente gostaria que esse início fosse imediato. Sim. Agora, o nosso questionamento é, como escola, o que se poderá fazer para acolher todas essas lacunas e olhar individualmente cada aluno? Porque eu acho que isso vai ser algo muito difícil. Os pais tiveram uma imersão na paternalidade e conseguiram entender melhor o funcionamento dos seus filhos. Os pontos fortes, os pontos fracos. E isso trouxe uma angústia muito maior sobre como vai ser esse retorno. Então, eu acredito que a gente tem uma demanda pedagógica gigantesca no próximo ano e também de todas essas questões de saúde mental. Então, pensando também na funcionalidade, falando sobre as ferramentas que a gente tem, né? E nesse momento, acaba de entrar a Márcia Campos, que foi a primeira pessoa que me apresentou a inclusão na vida. E eu não poderia deixar de homenageá-la no momento em que a gente vai falar exatamente sobre isso. Márcia, querida, todo o meu respeito, minha admiração e o meu amor. Obrigada por tu teres estado comigo no começo dessa trajetória. E, Mari, como é que a gente vai atingir e fazer avaliações diferenciadas nesse momento? Quem está na rede privada talvez vá buscar gente da área da pedagogia, então, uma pedagoga, uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga. Então, a gente vai começar a pensar nesse todo e reestruturar isso, quais são as medidas que a gente vai tomar. Quem pode, por exemplo, falar das questões de linguagem, né? Está aqui conosco também a Tércia, que é uma pessoa que me ensina tanto sobre linguagem, né? Tem a Letícia, que está aqui também, que é fono. E vocês imaginem essas sutilezas ao longo do ano letivo que a gente vai estar correndo atrás de algumas lacunas pedagógicas. A linguagem ela é um alicerce extremamente importante e é uma das funções neuropsicológicas mais complexas. Então, a linguagem nos permite avaliar, sim, a funcionalidade de cada um. Vocês imaginem a expressão linguística na via de comunicação e na interação com o outro, na compreensão, nas habilidades pragmáticas, na construção de um texto. Então, tudo isso a gente vai ter que pensar para as próximas ferramentas no ano que vem. E agora, quando a gente estiver na rede pública, como é que a gente faz isso? Né? Então, isso é algo que é muito, muito, muito preocupante. Então, eu acredito que no próximo ano, mais do que nunca, o professor tenha que se munir de todo o seu carinho e o seu olhar para poder começar a sinalizar, talvez, muito precocemente essas dificuldades. Para que a gente possa ter tempo de que, ao longo do ano letivo, a gente consiga contemplar e entender essas dificuldades. Acho que vai ser um ano realmente difícil. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos neuropsicológicos, né, Mari? Que é algo que a gente também fala bastante. A avaliação neuropsicológica, por que ela tem se tornado algo sinônimo de uma divisão de águas?
porque a gente realmente consegue avaliar a funcionalidade usando vários testes. É como se fosse, eu brinco, que é o nosso hemograma cognitivo. A gente vai ter respostas quantitativas e qualitativas para tudo que a gente está avaliando. E a gente pode avaliar através de mais de um teste um mesmo construto. Então, podermos realmente avaliar até que ponto eu tenho algo que é primário da desatenção, por exemplo, ou se nós temos algo que é secundário a uma condição emocional interferindo nesse construto. Sim. Essas questões da condição emocional, né? Pensando em tudo que vai acontecer e o que está acontecendo, né? A demanda de todos, cada um tem o seu lugar, né? Do outro. Então, como agora a gente vai ter que ter o respeito e a sensibilidade, né, Fábio, para poder dar conta disso. E aí, ontem a live a gente falava um pouquinho sobre essas inteligências emocionais, porque o ponto-chave de tudo, para a gente poder, sim, agregar mais princípios do que regras. As regras, elas já estão impostas. Então, eu me arrisco a dizer que muitas vezes a gente pode até quebrar regras, não pode quebrar princípios, né? Os princípios, eles vão falar mais alto nesse momento. Fábio, a gente já está com 10 para as 8. Eu acredito que agora tu possa responder algumas perguntas, 2, 3 perguntas, fica bem à vontade, porque eu quero que tu deixe um recado para as pessoas, como tu transborda na vida das pessoas e como as pessoas conseguem transbordar na tua vida. Então, a gente vai responder, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para te fazer, agora nesse momento, né? Porque eu nem queria falar nada, eu queria só te escutar, só ficar meio figurante aqui. Então, vamos colocar, eu vou pedir para todo mundo que está aqui agora, em forma de agradecimento, mandar coração para a Fábio, porque é a forma que eu tenho para dizer a gratidão dela estar aqui conosco hoje. Muitos corações para a Fábio. E muitos corações. Então, eu queria agora, se alguém tem alguma pergunta para a Fábio, senão ela vai deixar um recado que ela já deixou. Eu me emociono com a Fábio, porque eu nem vou falar mais. Eu quero ver se tem alguma pergunta. Olha quantos corações, Fábio, para ti. Um amor, um amor. E, nossa, queridas, olha isso, que amor. Essas pessoas todas, elas já sabem o quanto eu as amo, né? Angélica, querida, tô morrendo de saudades tuas. Olha aí quanta coisa. Meu marido querido, que tá aqui assistindo também, enquanto tá de plantão, cuidando de todos nós na linha de frente. Toda a minha admiração, queridas. Hoje a Fer também, que tá aqui. A Fer é uma TO incrível. E ela insiste em me chamar de doutora Fábio. E hoje mesmo eu puxei as orelhas dela e falei o quanto eu a amo e que ela não precisa me chamar de doutora, exatamente por todas essas coisas que a gente já vinha falando, sabe? Queridas, todos vocês que estão aqui são realmente muito especiais e vocês sabem, né? E eu queria, assim, terminar dizendo que cada um de nós é, aquilo que eu já falo até nas consultas, infinitamente um acordo de questões neurobiológicas que já foram determinadas quando nós fomos gerados. 70% de nós é exatamente isso, é essa carga genética que nós temos. Mas 30% está relacionado com tudo o que nós vivemos e trocamos como meio. E a gente só vai ganhar esses 30% se a gente tiver esses 70% íntegros e a gente quiser aproveitar isso. Então, que a gente possa fazer dessas oportunidades de convivência com o outro dias melhores, dias de aprendizado. Eu, mais recentemente, aproveitando, Alfredo, querido, que tu tá aqui,
As meninas que conhecem um pouco da minha vida sabem que eu sempre me dediquei muito à minha profissão e eu deixei a maternidade para depois. E mais recentemente veio a Clarinha como um grande presente para me ensinar a ser mãe, para me ensinar a ser resiliente, para entender o que todas essas mães me falam no consultório, desde aquela coisa tão simples, que é dizer, eu não consigo dormir porque meu filho faz xixi na cama, e que eu não tinha a dimensão do que era isso. Alfabetizar alguém, a Ana Clara tem 6 anos, eu aprendi também a alfabetizar a Clarinha. Então, que a gente possa realmente transbordar todas essas oportunidades que a gente tem. Mari, e a ti, meu agradecimento maior pela nossa amizade, pelo nosso carinho. Eu fiz a primeira live da minha vida. Que todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou discreta nisso tudo e o quanto eu não participo. Então, por amiga querida, a nossa primeira live. Gente, vocês foram abrilhantados com essa fala de um transbordo impressionante de vida, de mãe, que hoje também se configura numa beleza no olhar. Fábio, eu vou deixar tu agradecer por todas as pessoas que estão aqui, que não só te admiram, admirar é pouco, é saber que tu tem um propósito, que tu foi criada pelo Criador, que é Deus, para transbordar ela transborda demais. Então, eu vou deixar para ti agradecer, conversar e finalizar. E se a live cair, que caia com essa doçura da Fábio e esse profissionalismo e essa amizade. A minha gratidão, e eu sou porta-voz de todos que estão aqui pela tua presença e pela tua vida. Queridos, eu acho que depois disso tudo, vocês sabem que agradecer vai ser algo mais proforme do que qualquer outra coisa. Obrigada por todos esses momentos desta live e fora dela que vocês me proporcionam. Obrigada por todos os aprendizados. Obrigada por me conduzir por caminhos tão melhores. Leslie, querida, tu tá chegando aos 44 do segundo tempo e tu sempre me ajuda muito. Muito obrigada, tu é uma super parceira, minha irmã. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, um beijo e gratidão. Que amor, Fábio, eu queria agradecer. Uma boa noite para ti, palavras lindas e abençoadas. Então, que vocês, cada um que esteve conosco nessa noite, que eu possa pedir para o Senhor abençoar vocês todos os dias, que a gente possa entender que essa pandemia veio para cada um descobrir qual o sentido da sua vida aqui na Terra. E o que a gente pode fazer para o outro, para as mães, para os pais, para os colegas, para a equipe da escola, para os docentes, que a gente possa olhar com um olhar fraterno, como a Fábio fez conosco aqui. Eu nunca vi a Fábio dizendo, sou doutora, nunca. Eu sempre vi a Fábio dizendo, sou amiga. Ela é amiga dos pais, ela é amiga dos profissionais, por isso que ela transborda. Então, meu total agradecimento para todas as pessoas. Nós temos 22 pessoas aqui. É como se fosse uma sala de aula, Fábio. É um atendimento em grupo. Então, eu queria que vocês pudessem agradecer a Fábio com seus dizeres e ela observar o que vocês estão dizendo para ela agora. Que todos continuem sendo abençoados, porque a gente já foi abençoado na nossa criação. Então, muito obrigada, Fábio. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém, gente. Muito obrigada. Um beijo, obrigada pela oportunidade. Vamos encerrar essa live e amanhã a gente tem mais
mas eu agradeço imensamente a tua vida. Novamente eu digo isso. E aos teus familiares, também as pessoas que estão aqui contigo, os teus colegas. Tá? Tudo de melhor para a tua vida, Fábio. Um grande beijo no coração. Obrigada para você também. Um beijo. Tchau, tchau.